Fala galera, beleza? Professor Daniel na área novamente e hoje eu venho te ensinar o som do R. Em alguma das aulas anteriores eu te ensinei o som do TH e a aula vai fluir do mesmo jeito. Eu vou te ensinar como você vai aprender a pronunciar o som do R e a não esquecer mais esse R e as duas maneiras como você pode escutar esse R numa conversa regular, beleza? So, let's start now. Please listen up. O som do R, galera, ele é um som bastante conhecido para nós brasileiros e ele é um som que ele tem muitas combinações em inglês. Então ele é um som que faz realmente parte do dia a dia do nativo ou do dia a dia daquele que se propõe a falar inglês fluentemente da maneira correta. Então, para que a gente comece essa conversa, eu vou pedir para você pensar em duas palavrinhas: pensar e falar, beleza? Pensar e falar. Pensa no finalzinho dessa palavra, né? E aí nós respiramos ar. Corretamente? Nós respiramos ar. O que eu quero que você faça nesse momento é pense e fale em voz alta a palavra ar. Como a gente falou agora, pensar, falar, nós respiramos ar. Só que eu preciso que você pense nessa palavra como se você fosse uma pessoa que mora no interior do estado de São Paulo, como por exemplo na cidade de Campinas. Encontrou o sotaque do campineiro? O meu sotaque, por exemplo? Eu não falo porta, eu falo porta. Eu não falo porteira, eu falo porteira. E eu não falo portão, eu falo portão. Isso em função da minha educação e da região onde eu vivo. Mas para que a gente possa entender esse som, esse conhecimento, ele é importante. Ainda que você não conheça Campinas, ainda que você não conheça o interior de São Paulo, nós falamos a palavrinha R de uma maneira peculiar e muita gente brinca com o nosso sotaque quando nos conhece, né? Então, dessa maneira, de uma maneira bem simples, né? Pensando na palavrinha ar, nós respiramos ar, certo? E aí pensa nas palavras porta, porteira e portão. Beleza? Tá aí comigo? Agora vamos lá. The American R, o sotaque americano para a letra R, aliás, o som dessa letra R, ele é produzido na parte de trás da tua boca, ou seja, a tua língua ela não vai encostar em nenhuma ponta. Você não encosta a língua na ponta do céu da boca ou em nenhum lugar. Basicamente, a parte de trás da tua língua encosta nas gengivas, vamos dizer assim. E o som, a pontinha da língua fica basicamente sobrando aí dentro da boca mesmo. E aí o som, ó, your tongue does not or doesn't touch anywhere. E aí, o exemplo que eu consigo trazer para você, para que esse som comece a ficar mais claro para você, em mensagens informais, mensagens de texto informais, quando eu me comunico com algum amigo que mora nos Estados Unidos ou em outro país do mundo, vamos dizer assim, e a gente está conversando por maneira escrita, a conversa escrita ela é normalmente informal. Em português a gente escreve de maneira informal também, o você a gente tende a colocar o V e depois a letrinha C. Em inglês não é diferente. Em textos informais, as mensagens elas são frequentemente escritas com o R. Por exemplo, ao invés de falar are, né, eu vou escrever a letrinha R e simplesmente a letrinha R reproduz a palavra are porque o som basicamente é o mesmo, certo? Então, ó, that's because the sound is pretty much the same. Como eu escrevo para os meus amigos, how are you doing? E o que eu quero dizer? How are you doing? Então, como que eu vou saber esse sonzinho, então, do R, se eu não estou acostumado a ouvir ele? Eu trouxe um exemplo aqui que eu acho que vai ser bem interessante para todo mundo ver. E esse exemplo, ele fala assim, what are you doing? What are you doing? Então, repete comigo, what are you doing? E agora, percebe que, da maneira escrita, eu já substituí a palavra inteira. Então fica, what are you doing? What are you doing? A próxima frase que você vai ouvir, no, what are you doing? No, what are you doing? What are you doing? Repete rápido comigo. What are you doing? Vou falar mais uma vez. What are you doing? E aí, na última, no, what are you doing? No, what are you doing?
Aqui é um trecho de um vídeo que você vai assistir na sequência que mostra justamente a pronúncia da letra R de uma maneira simples, de uma maneira divertida e que todo mundo encontra por aí disponível na internet ou em filmes. E o que eu quero dizer aqui para vocês é basicamente isso é o que eu chamo de real English. Quando você conversa com nativos, eles não falam de maneira devagarzinha ou com pausas entre as palavras. Eles vão falar dessa maneira que eu escrevi aqui, ó. What are you doing? Ao invés de falar what are you doing? E aí eu selecionei uma imagem para você, como eu falei, e você vai assistir na sequência. O que é isso, na verdade? Eu escrevi aqui, ó, linking words. O nativo, quando ele vai falar inglês, ele une as palavras seguindo algumas regrinhas. E nesse caso, a regrinha que eu tenho para te mostrar é a regrinha da consonant to vowel. Basicamente, o que ele faz? Ele junta essa consoante, que é a última consoante da palavra, né, desta palavra, ou a única consoante dessa palavra, e ele junta com a primeira vogal da segunda palavra. E aí o som fica are you. E quando a gente fala rápido, what are you doing? What are you doing? Não soa como what are you doing? Eu já falei para você lá na primeira aula, na aula do TH, que tudo começa pelo ouvido. E você precisa se acostumar a ouvir exatamente essa porção, what are you doing, que é a porção mais rápida. E aí, te ensinando o som da letra R e já te ensinando também um pouquinho de linking words. Assiste comigo essa imagem agora, por favor. What are you doing? What are you doing? No, what are you doing? What are you doing? No, what are you doing? Esse filme você conhece, eu tenho certeza, Pirates of the Caribbean, nosso querido Jack Sparrow e o Captain Barbossa. Captain Barbossa is saying the correct way or the standard way. O Capitão Barbosa é o cara que fala corretinho, vamos dizer, desse separadinho. What are you doing? E aí o Jack Sparrow responde, what are you doing? What are you doing? What are you doing? Right? This is the sound of the R. Esse é o som do R. Então, a partir de agora, ao invés de você olhar o R com outros olhos, sempre que vê o R, pensa na palavrinha, no verbo to be, que vai ficar fácil. E aí eu trouxe alguns outros exemplos deste mesmo som, do mesmo som do R, para que a gente possa usar e fique claro para a gente entender. Então, ó, primeiro ponto, presta atenção, a ponta da sua língua ela nunca vai tocar em nenhum lugar na sua boca ao pronunciar o R, tá? O som ele é produzido na parte de trás da sua boca. Então, repete comigo, vou falar 2 vezes cada palavra, com um tempo de intervalo para que você possa me acompanhar. E tudo que eu te peço é, please repeat after me. More, more, her, culture, culture. Cuidado, tem um erro comum ao falar essa palavra, o pessoal tem o costume de falar culture. Não, não, repete comigo, culture. Sure, sure. Here, here. For, where, car. Uma informação interessante, o inglês americano, ele pronuncia o R no final, enquanto o inglês britânico, às vezes, dependendo da forma, dependendo da estrutura, ele vai omitir o R, vai ficar car. É um R mais aberto, mas o foco aqui está no American English, ok? So, please repeat with me. Door, door. Sister, sister. Sooner, sooner. Later, later. Dinner, dinner. Learn, learn. Perfect, perfect. Como se não bastasse esses exemplos, eu trouxe algumas combinações que são palavras que começam de certa forma parecida, mas que a preocupação, lembra-se, é no R, e aí novamente a tua ponta da língua está sobrando dentro da boca, ok? So, please repeat after me. Important, important.
Information. Information. Perfect. Perfect. Performance. Performance. Modern. Modern. Furniture. Furniture. E agora, combinando o som do R com o TH que nós vimos anteriormente, please repeat with me. Northern. Northern. California. California. E aí uma outra forma de a gente fazer esse mesmo exercício é repetindo as duas palavras, lendo as duas palavras de uma única vez. Por exemplo, important information. Important information. Perfect performance. Perfect performance. Modern furniture. Modern furniture. Northern California. Northern California. Galera, vocês provavelmente conhecem esse cara. Toda vez que ele chora, ele faz o típico som do R, que é uma outra forma de se pronunciar esse R, e a gente encontra muito no sotaque carregado de algumas culturas. Existem basicamente duas diferenças, ou duas formas de falar, de pronunciar esse som do R. Uma das formas, a forma correta de se pronunciar, é essa que a gente acabou de ver, mas para que você possa ver a diferença entre as duas formas de pronunciar o R, dá uma olhada nesse carinha aqui. Para voltar, galera, eu vou pedir para você repetir uma palavra comigo. Arriba. Arriba. Se você repetiu comigo, você vai perceber que a ponta da tua língua ela oscila quando você fala arriba. E esse é o som que os mexicanos reproduzem quando fazem o R. E algumas culturas têm esse chamado rolling R. E a única diferença aqui é para mostrar para vocês que o R do norte-americano, ele é o R com o som do R, da porta, do portão e das palavras que nós repetimos até agora. Mas não se perca e também saiba reconhecer que o R pode ser dito dessa maneira também. Por exemplo, na minha experiência, indianos com quem eu trabalhei, eles pronunciavam o R dessa maneira, porque eles não tinham nada parecido com o som do norte-americano. Beleza? Então, para informação, that's it. E how to get it going. Eu tenho um approach que eu costumo comentar com os alunos, que é o use it or lose it. Use it or lose it approach. Que basicamente é assim, se você não colocar isso em prática, você não vai pronunciar esse som corretamente. Então a minha sugestão, a partir de agora para você você precisa coletar uma lista de palavras que sejam difíceis de pronunciar. Por exemplo, se você tiver dificuldade em pronunciar run, coloca essa palavra dentro de uma frase e tenta praticar essa palavra ou tenta praticar essa frase diversas vezes. Lembra que a repetição é a chave do sucesso para que a gente possa repetir e pronunciar as palavras como um nativo. E aí eu tenho alguns exemplos aqui. Por exemplo, normally, normalmente eu vou para... normally I go to the cinema. Normally I teach English. Outro exemplo do meu dia a dia. I wake up early in the morning to... E aí você pode... I wake up early in the morning to run, to study English e qualquer outra coisa que você possa usar. Porque o objetivo é o early. Eu estou focando no R. Mas aí, já que eu estou praticando use it or lose it, coloca dentro de um contexto que seja comum para você. E a última aqui, I learn English because... I learn English because... E aí você completa, ou, como eu disse, são exemplos. A minha sugestão para você encontre essas frases que fazem parte do seu dia a dia, coloca uma palavrinha difícil ali no meio e tenta repetir várias vezes, até que você consiga reproduzir aquele som da forma como você está ouvindo ele. Beleza? Guys, that was it. See you!